Então hoje nós vamos bater um papo sobre o título da live de hoje é como que a gente faz para poder dar voz para a criança sem a gente perder a autoridade, né? Então, olha, a gente vê nos dias de hoje, é normal as mães conversarem com a gente, que as crianças são desafiadoras, são contestadoras, a gente às vezes fica perdida, até que ponto a gente mantém o diálogo, a conversa com a criança, fica ansiosa para que chegue às 10 horas para a live, ai que delícia! A gente então vê as crianças ali, né, desafiando, a gente fica perdida, até que ponto a gente mantém o diálogo, se a gente parte para o castigo, se a gente briga, como que a gente faz, né, para poder lidar? E a gente às vezes pergunta, né, por que as crianças de hoje são diferentes, são tão desafiadoras? A verdade é que, assim, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, os pais sempre têm essa dificuldade em lidar com as novas gerações que estão vindo, né? São gerações diferentes. Então, sempre a humanidade está em evolução, sempre evoluindo, e cada geração que vem é diferente da geração anterior. Então, vamos ficar já um pouco tranquilas, que isso daí faz parte, isso daí é natural. E o que a gente vê muito hoje? Hoje se fala tanto na questão da disciplina positiva, né, da gente trabalhar de forma mais efetiva com a criança, onde a gente dá muito amor, muito carinho, mas também tem muita firmeza no que a gente fala, né? A gente se coloca como autoridade, não com autoritarismo. E a grande dúvida, a grande dificuldade que eu percebo nas mães, nos pais, né, é como que a gente faz para poder buscar esse equilíbrio, né? Até onde a gente deixa a criança participar, se expressar e até onde a gente intervém, né? Então, como que a gente faz para buscar esse equilíbrio? E a gente vê, a gente percebe essa dificuldade em conseguir buscar esse equilíbrio, porque assim, nós temos alguns cenários, né, de pais, de forma que os pais foram educados. Principalmente ali na década de 60 se praticava ainda muito o autoritarismo, né? Às vezes até um pouco para frente, hoje ainda também a gente vê muito autoritarismo, mas era muito forte naquela época, onde os pais mandavam, o castigo era uma forma de educar e era uma forma bem vista, né? O castigo, punição, os tapas, inclusive até nas escolas praticavam isso, né? Ajoelhar no milho, a palmatória, era essa forma que acreditava-se que era o correto para educar as crianças. E quem vem de uma educação com base no autoritarismo sente muita dificuldade em abrir mão de algumas coisas, porque nós fomos criados, eu falo nós porque eu fui criada também com base no autoritarismo ali, né? Não com tapas, não com agressões, mas tinha o castigo, né? Tinha as broncas, o adulto era que mandava, a gente tinha que obedecer. E daí vocês devem estar perguntando, né? Nossa, mas então é ótimo, é bom, né? Você se tornou uma pessoa do bem. E eu falo sempre assim, eu não sei qual o sistema que vocês foram criadas, que vocês foram educadas, se quiserem até compartilhar aqui para a gente poder ter uma ideia de quem que é a nossa audiência, quem foi também criado no autoritarismo, quem foi criado na permissividade, onde era mais livre, né? Ou quem foi criada de forma efetiva. Se vocês puderem compartilhar aqui como que vocês foram criadas, pode ser que quem foi criado no autoritarismo como eu vai se identificar com algumas coisas que eu vou colocar aqui. Então, assim, com certeza eu fui criada no autoritarismo e eu não, né, virei pessoa do mal, não virei bandida, não sou uma pessoa com mau caráter, não, nada disso, né? Eu me formei, fiz minha faculdade, tenho meu trabalho, tenho a minha família, mas acontece, assim, que talvez eu tivesse sido criada de uma forma mais efetiva, de uma forma onde, que, claro, na época eu não tô querendo, né, culpar ninguém, amo meus pais, minha mãe maravilhosa, né, que me educou com muito amor e muito carinho, mas eles faziam isso porque na época era o melhor que eles sabiam fazer, né? Mas o que eu quero dizer, assim, muitas vezes eu não acreditei em mim, sabe? Eu tive às vezes que fazer um esforço gigantesco para acreditar que eu era capaz, para poder confiar em mim.
Às vezes eu passei por processos que foram muito dolorosos para eu poder me superar. E se talvez eu tivesse tido essa oportunidade lá para trás, né, tivesse trabalhado de forma diferente, talvez eu seria mais fácil lidar com as coisas, né, que eu passei, que eu enfrentei durante a vida. Então é nesse sentido que a gente fala. A educação efetiva, quando a gente consegue equilibrar ali a afetividade, a autoridade, mas sem castigo, sem punição, a gente permite com que os nossos filhos, com que as crianças se desenvolvam, pessoas do bem, mas desenvolvendo mais autoconfiança nelas, né? Quantas crises de ansiedade eu não tive? Eu lembro a primeira vez que eu fui entrar numa sala de aula para poder dar aula, tinha alunos mais velhos que eu. Gente do céu, eu quase morri. Foi um dia assim que eu não dormi, ansiosa, pensei que eu ia ter um treco a hora que eu entrei na sala de aula. Foi muito difícil, né? E eu ficava pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tão nova, dando aula para alunos que são mais velhos do que eu. Eu, sinceramente, às vezes eu achei assim, eu não vou dar conta, né? Isso não é para mim. Então, se a gente tivesse talvez trabalhado de outra forma lá para trás, poderia ser mais fácil lidar com algumas coisas do dia a dia da gente. Eu estou vendo aqui algumas pessoas falando que a mãe é a favor da palmada, do castigo, a Karen, né? Isabel, bom dia. A Karine, bom dia. A Silva Mari foi criada no autoritarismo. Eu, por várias coisas, fico sem dormir. Verdade, a gente tem, né, as crises de ansiedade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como diretora de uma escola aqui em Curitiba, era uma rede, né, de educação que tinha no Brasil todo. E uma vez por mês eu tinha que ir para São Paulo na reunião de gestores lá. Primeira vez que eu tive que viajar sozinha, para mim foi horrível, sabe? Porque sozinha ir para São Paulo, se virar lá, ir para hotel, pegar táxi. Tem pessoas que isso daí é a coisa mais normal, mais fácil do mundo. Mas tem pessoas que só de pensar em fazer isso é um sacrifício muito grande. Então, o que eu falo para vocês, eu superei muita coisa, mas muita coisa foi difícil na minha vida, né? Você tem que ter uma determinação, você tem que ter um foco. A Yasmin colocou, foi criada de uma forma mais efetiva, livre, sem castigo, mas sou uma pessoa calma, tranquila, que é do meu eu mesmo. Acredito que não dei muito trabalho. Olha que gostoso, né? Então, quando a gente traz aqui esses assuntos, primeiro, vamos deixar claro assim, a minha intenção não é mudar ninguém, né? Eu respeito, cada um sabe, se conhece, sabe a sua história, conhece a sua família, cada um é livre para poder escolher a forma com que quer educar os seus filhos. Aqueles que querem, né, aprender um pouquinho mais sobre essa educação positiva, sobre essa educação efetiva, então eu estou aqui para poder passar tudo o que eu estudei e principalmente tudo o que eu aplico aqui em casa e os benefícios, as necessidades disso. Agora, é fácil a gente que foi criada num sistema, a gente aplicar outro sistema com os nossos filhos? Não, não é fácil. Inclusive, gente, não é fácil. Quando eu abro o programa para as mães para a gente poder trabalhar, o primeiro passo que a gente faz é só um trabalho com as mães, só um trabalho com a gente, tá? A gente precisa olhar para trás, ver os nossos valores. Eu falo que é um processo da gente se desconstruir para poder reconstruir. Porque às vezes a gente traz algumas crenças que são aquelas vozinhas, eu sempre falo isso, né? Falo vozinha, mas não é de vovozinha, não, é de voz. Aquelas vozinhas que ficam falando aqui no nosso ouvido, né? Ah, isso não vai dar certo, isso não é assim, é melhor se você fizesse de outro jeito. Então a gente precisa conhecer essas vozes e dar um jeito nelas ali. Deixa eu só ver aqui, a Fernanda colocou, sou filha de pais separados, minha mãe nos criou com muita conversa, sozinha, com 5 filhos. Deixava claro sua autoridade, nós obedecíamos sempre com muito amor. E aí, olha, é possível a gente ter respeito, a gente obedecer dentro de amor e de conversa, exatamente. Então é isso que eu venho trazer aqui para vocês, para a gente poder compartilhar que é possível a gente sim tratar os nossos filhos sem castigos, sem punições, né? A Juliana colocou, é muito complicado, às vezes tenho receio de criá-los diferente, medo de errar, normal, tá? A Silvia Mari colocou, meu filho tem autismo. Então, gente, olha,
Só para Silva Mari que, olha, ele tem, né, o autismo, mas ele é uma criança, antes de tudo ele é uma criança, né? E ele tem necessidades como qualquer criança tem. A Juliana foi criada no autoritarismo. Muitas foram criadas no autoritarismo, né? Algumas os pais já trabalharam de forma mais efetiva e também tem aquelas que foram criadas na permissividade. O que é a permissividade? Tem muito amor, mas a criança é livre, não tem regras, não tem rotina. A criança que escolhe, que decide o que ela fazer, o que ela vai fazer. E aí eu já conversei com muitos pais que foram criados assim, e também eles colocam que a vida foi muito difícil para eles. Eles aprenderam o não da forma mais doída, né? Que foi a vida ensinando, foi quebrando a cabeça, foi às vezes pensando que podia tudo e a vida ensinou que não é bem assim. E aí por isso também eles acabam decidindo educar os filhos de uma outra forma. Enfim, não importa a forma que você foi criada, o que importa é que se você quer aplicar uma coisa diferente, o primeiro passo é deixar claro, não é fácil, tá? Então, eu gosto de deixar bem claro isso, porque se eu falar para você que é super simples, que é fácil, basta fazer isso, você vai colocar em prática e você vai ver que não é bem assim. Aí você vai desanimar, né? Vai ver que não funciona para você, que não dá certo. E a gente precisa entender que a gente está lidando com criança, que é ser humano, que tem as suas vontades, tem personalidade. Amanhã eu vou falar sobre as personalidades das crianças e vocês vão entender muita coisa, né? Quem é mãe de mais de um filho vai ver que, por mais que a gente crie no mesmo ambiente, eles têm personalidades diferentes. E quando a gente entende a personalidade de cada um, fica muito mais fácil, muito mais simples a gente entender as necessidades de cada um. A Juliana, sofro com meu esposo, foi criado diferente e a gente diverge bastante. Juliana, lá no canal do YouTube tem um vídeo onde eu falo, né? Eu não lembro mais ou menos o título do vídeo, mas ele fala sobre isso, né? Eu e meu marido, a gente pensa de formas diferentes, e agora, né? E lá também você vai, eu acho que vai te ajudar, depois que terminar aqui, dá uma olhadinha lá, tá? E para ajudar, já vou falar para vocês, aqui em casa também não é diferente, tá? Aqui também o meu marido tinha um outro ponto de vista do meu, mas de tanto a gente conversar, eu mostrar, né, os meus estudos, mostrar as pesquisas, a gente conversar, ele acaba vindo, né, para o meu lado e a gente consegue chegar num acordo. O importante aí é sempre os pais procurarem um diálogo, né, e principalmente nunca, jamais, desautorizar o outro na frente da criança, tá? Inclusive lá eu conto um exemplo de uma situação que aconteceu aqui em casa, que eu esperei passar, deixei, né, jamais desautorizar o pai na frente da criança ou vice-versa, e depois a gente conversa, tem o jeito que você, né, vai conversando, e a gente precisa entender que, assim como eu fui criada de uma maneira, o meu marido, meu parceiro também foi criado de uma maneira. E a gente, quando começa um relacionamento, a gente casa, a gente não discute sobre a forma que a gente vai educar a criança. Simplesmente a criança nasce e a gente começa a educar e é aí que a gente vê que algumas ideias são diferentes. E o importante é a gente pensar sempre que, assim como eu quero o melhor para o meu filho, o meu marido também quer o melhor para o filho dele. E o filho dele, o meu filho é o mesmo, né? Então a gente precisa ir conversando e ajustando. Mas dá uma olhadinha lá, que eu acredito muito que esse vídeo vai poder ajudar e contribuir aí com vocês, né? E quando a gente vai educar os filhos, né, dessa maneira mais efetiva, a gente precisa ter o controle o tempo todo de tudo? Na verdade, essa questão de querer controlar, de querer estar cuidando de tudo, de ficar dando as regras, as normas, e eu vejo muitas mães que fazem pensando no melhor dos filhos, né? Que pegam tudo para os filhos, que fazem por eles. Quando a gente age dessa forma, a gente é uma pessoa muito controladora. E a gente precisa entender o que acontece com a gente que leva a gente a estar querendo controlar tudo, querendo ser muito certinho, né? Fazer com que a criança fale bom dia para todo mundo, que a criança senta e coma correto, que você cai no chão a gente já briga, né? Questão dos brinquedos, que tem que pegar e já tem que guardar tudo na hora. Então, quando a gente fica nessa carga de controle muito grande,
a gente fica numa tensão grande e a gente acaba criando as expectativas em cima da criança que às vezes ela não está pronta para ela poder entender. Então, o primeiro ponto é a gente precisar entender o porquê que a gente tem essa necessidade de estar sempre no controle. Por que eu não posso dar algumas escolhas para a criança? Né? A gente vai trocar de roupa. Por que às vezes eu tenho que impor que a criança tem que pôr aquela roupa que eu peguei, que eu estou ordenando, que eu escolhi? Por que eu não posso, né? Vou aproveitar que em Curitiba tá friozinho, tô até com uma blusinha de lã. Por que eu não posso pegar ali uns 2 conjuntos e falar para a criança, qual desses você quer escolher? Qual desses você prefere colocar? Por que a gente não vai incentivando ela a fazer as escolhas? Por que eu não deixo ela participar também? A criança quer colocar uma fantasia para poder ir no mercado, ela quer colocar uma roupa de festa para poder ir no supermercado. Por que eu não posso permitir ela? Às vezes ela está ali no mundo dela, da imaginação, da fantasia, ela está se construindo, né, a sua identidade. Por que eu não posso deixar ela ir dessa forma? Isso é um jeito. Agora, por exemplo, eu já não posso deixar ela ir de fantasia ou com uma roupa de festa para a escola, porque na escola tem regra, lá tem norma, lá tem que usar uniforme, então aí é uma outra história. Mas eu digo assim, às vezes a gente fala tanto não para a criança e às vezes esse não que a gente fala, será que ele é não mesmo? Será que às vezes eu não poderia, o não, ele não pode virar um sim? Então, quando a criança tiver com vontade de fazer alguma coisa, por que a gente não para e pensa, esse não que eu vou dar, ele é o não que, né, dependendo, tem alguma situação que ele pode virar o sim, ou ele é um não que não tem como, não é negociável? Então, eu acho que esse é o primeiro passo quando a gente quer sair um pouquinho do autoritarismo e a gente quer começar a entender um pouquinho a criança. A gente cuidar com os nãos que a gente dá, né? Se às vezes não tem problema, se não vai prejudicar a criança, se não vai prejudicar o outro, se não vai prejudicar o meio ambiente, os animais, por que a gente não pode deixar? Então isso daí é importante a gente pensar e a gente cuidar com isso. Agora, qual que é o grande desafio, né, que os pais que nós temos nos dias de hoje? Primeiro, a gente precisa estreitar o relacionamento com os nossos filhos. E a gente consegue estreitar o relacionamento quando a gente observa eles. Né? Eu já falei em algumas lives aqui. Quando a gente para um pouquinho, quando a gente observa, quando a gente brinca com eles, quando a gente entende aquilo que é mais importante para eles, quando a gente participa mais da vida deles, a gente começa a conhecer, a gente acaba estreitando os relacionamentos com eles. E quando a gente participa da vida deles, a gente acaba fortalecendo eles emocionalmente. Né? A gente começa a entender as emoções deles, a gente nomeia as emoções, a gente explica o que está acontecendo, a gente ajuda eles a buscar solução. Então não é simplesmente a criança no mundo dela, eu no meu, e eu dou a ordem, a norma e ponto, acabou. Então a gente começa a abrir para que essa interação aconteça. A gente acaba permitindo a criança de se expressar, de conversar, de colocar o que ela está sentindo. A gente conversa, a gente direciona, tá? Então, um grande desafio para nós é começar a exercitar isso. E eu falo que é desafio porque às vezes nós não fomos criados dessa forma, a gente nem parou para pensar que poderia ser diferente, né? Então eu acho que o grande começo para você começar a sair do autoritarismo ali, e se isso, claro, te incomoda, né? Eu acho assim, cada um tem que fazer aquilo que se sente bem, aquilo que acredita que é bom. Então, se você quer mudar, se você quer sair do autoritarismo, eu acho que um grande passo é isso daí, é começar a se aproximar mais da sua criança, a ver as necessidades dela. Como eu falei, amanhã a gente vai ver e vai entender as personalidades da criança. Quando você entende a personalidade da criança, muita coisa vai ficar claro para a tua mente. Aquilo que às vezes parece que é uma birra, que é uma afronta, vai começar a fazer sentido para você. Então, o querer entender o outro, querer se colocar no lugar do outro, dos filhos, é o primeiro passo para a gente começar a sair do autoritarismo e começar a caminhar aí para uma disciplina mais efetiva, né? E agora vamos pensar o seguinte também, né? Vamos refletir. A gente sempre, eu ouço muito, eu acredito que vocês ouvem muito quando os pais falam, meu filho 2 anos, terrível, faz birra, né? Será que é o teu filho que faz birra? Será que é o teu filho que é terrível? Será que a tua criança é difícil? Se você parar para pensar, a maioria, eu acho que se eu for fazer uma enquete aqui,
A criança de 2 anos já fez birra em algum momento. Vocês puderem até colocar aqui para mim quem já, né, teve filho que passou pelos 2 anos ali que fez alguma birra. Né? Tenho 2 filhos. 2 filhos meus já passaram ali pelos 2 anos. O Júlio está com 2 anos e 10 meses, agora já diminuiu muito, mas quando tinha 2 anos, tinha as birras deles. As de vocês também já fizeram birra alguma vez? Por algum motivo, por alguma coisa? De querer alguma coisa, de ficar contrariado? Pode colocar aqui para mim, por favor, se os filhos de vocês já passaram por birra ou não, tá? Deixa eu ver se alguém... O meu tem 4 anos e faz até hoje. Aí, ó, em vários momentos. Então a gente vê, olha, que se a gente parar e conversar com as mães, as crianças fazem birras. Se as crianças fazem birras, o que isso conta pra gente? O que isso diz pra gente? Que é da natureza das crianças. A Renata Dias diz sim. Então, que é da natureza da criança. Crianças fazem birras. Isso quer dizer que ela é uma criança difícil, que a sua criança é difícil, que a sua criança é terrível? A minha começou a ficar mais birrenta a partir dos 3 anos. Aí, olha, dos 2 aos 4 anos é normal essa fase de birra, tá? É mais ou menos essa fase. Algumas crianças começam um pouquinho antes, com 1 ano e meio, e outras crianças vai até um pouquinho mais, 4 anos e meio, 5 anos. Aí, a partir daí, continua fazendo birra, mas é outro tipo de birra, tá? Então, quando a gente olha isso, a gente entende que a minha criança não é difícil. Se todas as crianças têm esse comportamento, então o problema não está com a minha criança. E a gente entende que é o quê? Que é da natureza da criança. Ela passa por um momento, ela está passando por um processo de desenvolvimento. A Silvia Mari colocou que o meu sim, então ela está passando por um processo de desenvolvimento, ela está querendo ter a autonomia dela, ela briga por ela ser independente, ela tem vontade de fazer alguma coisa, se você não deixa, ela vai brigar porque ela quer fazer aquilo. Então a gente percebe quando várias mães relatam que os filhos têm aquele comportamento naquele período, então a gente entende que não é o meu filho que é difícil, o meu filho está passando por um momento que é normal. E quando a gente entende isso, a gente não rotula, né? Meu filho é birrento, meu filho é desobediente, você tá difícil, eu não sei mais o que eu faço com você. Não, a gente entende que faz parte do processo, né? Agora, como lidar? Aí, tem nas lives anteriores, a gente conversou como isso, né? Porque fez birra que a gente, né, vai deixar que não tem o que fazer. A gente precisa ajudar o nosso filho a superar aquele momento e se fortalecer emocionalmente. Então, aí a gente já comentou algumas coisas aí para trás, o que a gente faz. Mas eu tô querendo dizer, assim, que às vezes a gente surta, a gente fica nervosa, a gente fica brava, a gente não sabe se bate, se põe de castigo, a gente acha que nós que não estamos sabendo educar, a gente acha que o nosso filho que está sendo mal criado. Aí, às vezes, vem pessoas e falam pra gente, você tem que educar esse filho, você vai saber, se você não colocar como que é as regras agora, vai ver o que ele vai fazer com você lá na frente. E aí a gente fica perdido, a gente não sabe quem que a gente ouve, né? Então, eu gosto de comentar isso para vocês terem segurança e saber que toda criança faz isso, tá? Não é coisa só do seu filho, não. Toda criança faz isso. Agora, cabe a você saber a forma de lidar com isso daí. Por isso que a gente já fez, semana passada, aí, algumas lives com esse assunto e até explicando. Se você perdeu, lá no YouTube tem conteúdo, tá? Para você ver o que a gente trabalhou ali. Agora, e quais são os benefícios da gente permitir os filhos questionar, os filhos se expressar, os filhos manifestar as suas vontades? Eu sempre gosto de fazer analogias no ambiente de trabalho, né? Quando você está trabalhando num ambiente de trabalho, que tem a equipe, que tem o chefe, se você não concorda com alguma coisa, você não quer poder ir lá, claro, né, de forma sempre assertiva, de forma gentil, você não quer ter a liberdade de você colocar o teu ponto de vista, de você discutir, ou às vezes as pessoas colocam umas regras que você não entende. Então você não quer sentir a vontade de perguntar o porquê disso, até para você poder entender, para você poder compreender. A gente gosta, né, da gente se sentir acolhida, da gente poder manifestar nosso ponto de vista. Se você trabalha num ambiente onde você não pode falar, onde você não pode se expressar, você acaba ficando mal com isso. Então, é a mesma coisa no ambiente de casa. Às vezes, as crianças, elas precisam de saber o porquê, elas também querem conversar, elas querem entender. Principalmente crianças ali por volta dos 4, 5 anos,
que é quando já começa a ficar, né, mais formado, aqui as conexões do cérebro, a parte do córtex pré-frontal, ela já começa a fazer as ligações neurais, ela começa a raciocinar melhor, ela começa a entender melhor como que as coisas funcionam, ela começa muito nos porquês dela, né? Então, às vezes ela chega e fala, mãe, eu posso brincar com a minha amiguinha? Você fala, hoje não. Ela quer saber o porquê que hoje não. Ela quer entender qual que é a lógica disso. E se você dá uma resposta que realmente faz sentido, a chance da criança entender e não fazer birra, não fazer pirraça é muito grande. Então, a gente sempre fala assim, olha, quando a criança perguntar, dê respostas que ela entenda, respostas lógicas e curtas, sem ficar com muita conversa. Às vezes, só o fato de você dar um porquê não interessa nem qual que é o motivo. Só quando você começa o porquê, a criança já entende que o porquê está sendo respondido à pergunta que ela fez, ela sabe que tem uma resposta lógica que está vindo ali e ela já entende, isso daí já basta para ela. Então, ao invés de ser, né, autoritária no sentido de, né, não porque não, é porque e pronto, acabou, começa a dialogar, começa a explicar. E se a criança perguntar, conversa, qual que é o problema da criança perguntar e da criança questionar? Se você entender que você está contribuindo, colaborando para ela desenvolver o relacionamento dela poder desenvolver as percepções dela, de que ela pode sim questionar com respeito, ela ser atendida com respeito, quanta coisa você não vai estar contribuindo emocionalmente para a vida da criança, né? Então, sempre respondam com palavras simples, que ela entenda, com coerência, e sem ficar, né, com muito falatório ali para a criança. Ninguém gosta de muito falatório, tá? E como é possível a gente educar de forma positiva? Deixa eu só ver aqui os comentários que tiveram. A Yasmin, meu bebê tem 1 ano e 4 meses e percebe que quando chamo a atenção dele, às vezes ele finge não ouvir, ou ele chora muito sentido. Aí eu fico me sentindo culpada. Então, quando a gente chama a atenção das crianças, principalmente o bebê nessa fase, que ele está começando a se descobrir, começando a ver a independência dele, e a gente chama a atenção, é como se você estivesse podando ele de desenvolver alguma coisa que para ele é interessante. E ele chora sentido mesmo, tá? Isso daí é normal. E mais pra frente é onde vira as birras, a birra é a frustração, é a criança manifestando que ela está desequilibrada emocionalmente, porque ela queria muito fazer uma coisa que ela foi impedida de fazer. Então, a melhor forma de lidar com isso é redirecionar. Se a criança está fazendo alguma coisa que não pode, você então redireciona. Olha, isso não pode por causa disso, mas vamos fazer isso aqui que é mais legal? Então, ela vai entender que aquilo não pode, mas ela pode continuar se desenvolvendo de uma outra forma, tá? Do que simplesmente cortar, falar não, ou chamar a atenção dela e ela entender que ela não consegue fazer o que as janelinhas do desenvolvimento dela estão pedindo para ela fazer. A Fernanda colocou, verdade, quando dou um não, enquanto não responde o porquê, ela não para de perguntar, diz que precisa entender, ela tem 7 anos. Muito bom, exatamente. As crianças, elas perguntam não porque elas estão desafiando a gente precisa deixar algumas crenças que eu falo que a gente traz de lado. Ela não pergunta porque ela está desafiando, não porque ela quer pegar a gente, ela quer enfrentar, não é nada disso. Ela pergunta porque é importante para ela compreender o mundo, compreender como que as coisas funcionam, entender qual que é a lógica disso tudo, tá? E é muito gostoso quando você começa a conversar com a criança, quando ela tem essa liberdade. Às vezes, antes, né, a criança pergunta alguma coisa para você. Vou falar o que acontece aqui, por exemplo. A Ana Luísa me pergunta, mãe, posso fazer tal coisa? Eu falo, ai filha, hoje não vai dar. Aí ela mesma já, antes de eu falar, porque ela assim, mamãe, não vai dar por causa disso, 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 não é verdade? Então, ela mesma já fica ali antenada, ela já consegue entender a lógica que vem por trás do porquê que não vai ter. Então, às vezes, nem eu preciso explicar. Se a gente dá essa liberdade para a criança, se a gente conversa, ela mesma já consegue entender o porquê do não que a gente deu, antes que a gente explique, tá? Agora, então, educar de forma positiva. Como que a gente faz? Como eu falo, assim, não é fácil, tá? Então, você tem que querer, primeiro, você tem que ter na sua consciência que isso que você vai fazer é o melhor para o seu filho, para a sua família. E o importante de tudo é colocar na balança, equilibrar, né? Até que ponto
que dá para você conversar com a criança, até que ponto que dá para você permitir ela se expressar, ela se comunicar, e até que ponto já parte do momento que não dá mais para negociar, a partir do momento que agora ela tem que fazer o que precisa ser feito, daí é onde entra a firmeza que a gente fala, né? Onde você vai ser firme é falar com um tom de voz firme, sem gritar, sem xingar, sem ameaçar, é a criança perceber na sua expressão que aquele momento é hora de fazer tal coisa. É claro que daí tem que ter as regras da casa, as normas da casa, como funciona, a rotina, para você poder fazer com que a criança entenda como as coisas funcionam. Então você tem que equilibrar, sempre procurando equilibrar a gentileza com a firmeza. Se a gentileza se sobressai, acaba virando permissividade. Se a firmeza se sobressai, acaba virando autoritarismo. Então a gente procura sempre balancear, tá? Ali. E uma coisa que é importante: a autoridade não se impõe. A autoridade a gente constrói. A criança, ela vai respeitar, ela vai obedecer. Aquela pessoa que entende a criança, ela vai respeitar aquela pessoa que ela admira. E ela vai admirar quem? Quem entende as necessidades dela, quem explica o porquê das coisas, quem sabe que ela não está fazendo birra, que ela está ali transtornada emocionalmente, porque ela queria muito fazer, porque era importante para ela se desenvolver. Quem entende isso, que não vai brigar com a criança, que vai dar um jeito dela continuar fazendo o que é possível, o que é permitido. Aquela pessoa que vai ser firme com ela quando tem que ser, que não vai ser permissiva. Aquela pessoa que observa a criança quando ela está brincando, quando ela está se desenvolvendo. Então, a criança vai admirar quem entende ela. E quando a criança admira a pessoa, ela é capaz de deixar de fazer aquilo que ela gostaria muito de fazer por ela e vai fazer o que ela sabe que vai deixar a outra pessoa feliz. Aí a gente até fala no curso, né? No programa Mamãe Uau, dos 3 níveis de obediência. A criança, ela passa por uma etapa de obediência e quando ela chega no 3º nível, é o nível onde ela faz de tudo para poder atender essa pessoa que ela admira, porque ela tem prazer em obedecer, ela tem prazer em retribuir tudo que a outra pessoa enxerga nela, porque ela sabe que as escolhas do adulto que ela admira, ela entende já que é para o bem dela. Esse é o 3º nível de obediência, então é uma escadinha que a gente percorre. Por que é importante estar falando isso daí? Para vocês entenderem que a obediência não é uma coisa assim, simples, né? Eu vou começar a tratar aqui em casa de forma efetiva, vou aplicar a disciplina positiva e de repente tá tudo lindo, maravilhoso. Não é bem assim, é um caminho que a gente leva um tempinho para poder construir. Agora, quer saber? Vale muito a pena. É muito gostoso. Quando você trabalha com seu filho, que você vê que a criança, ela sabe se expressar, sabe se impor, né, de forma respeitosa, que ela não tem vergonha de participar das atividades da escola, que quando a professora pede algum voluntário, ela vai lá na frente com orgulho, né, vai participar, que em casa ela participa com responsabilidade, que ela faz as tarefas de casa com um sorriso nos olhos, que ela vê que ela está contribuindo para alguma coisa. Então a gente vê muita coisa boa acontecendo. Então assim, dá um trabalho? Dá, mas é gratificante demais, principalmente porque a gente sabe que a gente está contribuindo aí para o nosso filho na vida futura, né? Na adolescência, que a gente sabe que vai passar uma outra fase muito difícil, mas se a gente já preparou a base aqui na infância, é mais fácil da gente trabalhar na adolescência. Aí depois vem para a fase adulta, que se a infância foi bem trabalhada, a adolescência também, gente, que adulto maravilhoso vai ser, né? Quantas coisas ele vai passar pelo que eu passei com mais facilidade, né? Vai acreditar mais nele, vai confiar mais nele, vai ter mais segurança. Então, a gente precisa pensar assim, o que eu quero para o meu filho e vai se dedicar para isso daí, porque os resultados, gente, eu vou falar para vocês, são fantásticos, vale muito a pena. Deixa eu ver aqui, a Silva Mari colocou: Lisa, meu filho não gosta de estudar, você poderia me ajudar com algumas dicas? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem mais 2 semanas de live, porque isso daí é legal, esse assunto, esse tema, tem muitas dicas, tem muita coisa que eu posso te ajudar a contribuir. Eu vou preparar uma live, um tema, tá? Sobre isso daí, porque eu acredito que para muitas mães pode ser importante, pode ser interessante. E eu acho que é importante a gente
se percebe que o filho não está gostando de estudar, a gente sabe que é importante para ele. Quanto antes a gente começar com algumas estratégias, algumas técnicas, pode ajudar. Eu sempre falo, quanto antes a gente começa, melhor. E é isso, gente. O que eu queria deixar, então, de mensagem da live de hoje é como você faz, então, para dar a voz para a criança sem perder a autoridade, é você conhecendo a tua criança, você se conectando com ela, né? Você deixando ela se expressar também e você sabendo contornar e, principalmente, ter noção, né, do equilíbrio dos dois. Ter noção do equilíbrio da gentileza e da firmeza, sempre. Sem precisar gritar, sem precisar pôr de castigo, sem precisar punir, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos chegando no final dessa live.